Você já reparou que de tempos em tempos parece que o mundo ele entra numa oscilação onde muitas coisas começam a acontecer ao mesmo tempo? Como se nós estivéssemos vivendo um caos coletivo? Quer ver um exemplo mais próximo? Observe alguma área da sua vida, uma determinada área, e você estava vivendo ali uma fase dela, e de repente você se percebe vivendo o inverso do que você estava vivendo. Isso acontece, gente, porque há um movimento pendular acontecendo, queiramos nós ou não, saibamos ou não. As leis que organizam tudo isso daqui, ela se aplica a absolutamente todos os planos, o plano sutil e o plano material. Nada escapa às leis. Então hoje eu vou trazer aqui resumidamente a quinta lei hermética, que é princípio de ritmo. Se você não conhece as leis, eu aconselho que você passe a conhecer, afinal de contas, conhecimento é poder e poder liberta. Então se você não conhece o livro O Caibalion, ele é o livro que traz o conhecimento das 7 leis herméticas, que são as leis que regem o universo, trazido por um mestre chamado Hermes Trismegistus. Tá? Então hoje nós vamos para a quinta lei. A quinta lei, que é o princípio de ritmo, ele diz o seguinte: tudo flui para fora e para dentro. Tudo tem suas marés, todas as coisas se levantam e caem. A oscilação do pêndulo se manifesta em tudo. A medida da oscilação à direita é a medida da oscilação à esquerda. O ritmo compensa. O Caibalion. Então essa lei ela está dizendo o seguinte, que tudo flui, que há um movimento medido de um lado para o outro, como num fluxo e um refluxo acontecendo, ou seja, há um movimento pendular acontecendo, e esse movimento ele parte de um determinado ponto da polaridade que está sendo vivida, ou seja, que está sendo vivenciada, e ele vai exatamente ao mesmo ponto da polaridade inversa. Lembra da quarta lei, que é o princípio de polaridade? Polaridade diz que tudo é dual, ou seja, uma coisa ela tem duas naturezas, uma inverso da outra. Então, esse movimento pendular que está acontecendo, ele parte de um determinado ponto da polaridade em que está sendo vivida, e ele vai ao mesmo ponto da polaridade inversa, entende? Então, o ponto, a medida da direita é a mesma medida da esquerda. Então não tem como, por exemplo, o pêndulo sair, esse movimento, né, começar a acontecer de um determinado ponto da polaridade e ele ir até a metade da polaridade inversa, ou ele ir a mais da polaridade inversa. Não. A medida da direita é a mesma medida da esquerda. Então, de onde ele se inicia na polaridade, ele vai até o mesmo ponto da polaridade inversa. Ou seja, há um fluxo e um refluxo acontecendo de um lado para o outro, entendeu? De um lado para o outro, de um lado para o outro acontecendo. Então, por isso que a gente percebe, né, grandes nações que foram referências para o mundo, que foram de grandes tecnologias, né, e desapareceram. Quer ver um outro exemplo? Mercado financeiro, ou a gente ouve, o mercado está em alta, está em baixa. Você acha que o investidor, ele não sabe disso? É óbvio, gente, que ele sabe, é óbvio que ele conhece as leis, entendeu? Então ele sabe que há esse movimento acontecendo, né? Que hora a gente está em cima aqui, né? O mercado está em alta, tá tudo acontecendo, tá tudo fluindo, e de repente a gente percebe se levando para o lado oposto daquela polaridade vivenciada, por conta desse ritmo que está acontecendo, ou seja, desse movimento pendular que está acontecendo. Quer ver um exemplo mais próximo para a gente compreender? Já que a lei se aplica a absolutamente todos os planos, nosso plano mental. Todo mundo conhece aquela pessoa que um dia ela está extremamente excitada, o pico de energia dela está lá em cima, ou seja, a dopamina dela, a adrenalina dela, a ocitocina dela, e ele é o cara que vai fazer acontecer e que papai deixa comigo, e às vezes ele é até chato, né? O pico dele de energia vai lá em cima. E gente, você pode observar que toda excitação, todo movimento de excitação sempre tem uma queda brusca de energia. Pode reparar, essa pessoa, o que vai acontecer com ela? Dias, não vai demorar dias
a energia dela vai ser o quê? Vai ter um despencar de energia. Por quê, gente? Porque isso está acontecendo em todos os planos. Ou seja, esses neurotransmissores dela, no momento que houve esse disparo desses neurotransmissores dela, consequentemente, ela tem que vivenciar o lado oposto disso. Por quê? Porque o movimento está acontecendo. Então, sabe aquele dia que a gente não tá bem e de repente no outro dia a gente já se pega, nossa, tô completamente renovada, e você vê sua energia lá em cima e daqui a outro dia a gente se repara de novo com a energia lá embaixo? Gente, o movimento pendular acontecendo. É exatamente esse ritmo que acontece. Poxa vida, Mari, então a gente vai viver nessa vida para sempre de altos e baixos, né? Afinal de contas, gente, isso não é legal, né? Um dia a gente tá super bem, no outro a gente não tá, nossa vida, ora nós estamos numa fase maravilhosa, de repente a gente não tá. Gente, os mestres alquimistas, eles descobriram que meio que dá para burlar esse movimento acontecendo, entendeu? Usando a lei de neutralidade. Então, a lei de neutralidade, ela o quê? Você escolhe um determinado ponto da polaridade e se mantém ali. Então, quando o pêndulo, aquele dia que você percebe que nossa, gente, tá vindo, aquela tristeza tá vindo, aquela depressão lá, eu tô sentindo que ela tá vindo. Ou seja, o pêndulo está te levando. Então, você percebe. E o que você faz? Se mantém neutra, porque quando ele vir, ele passar, essa energia vir para te pegar, você está neutra. Ou seja, você não está nem num pico elevado e nem num pico baixo. Porque quando ele volta, ele tem que te levar de volta para onde você estava. Entendeu? Ou seja, o inverso também é a mesma coisa. Então essa pessoa, gente, que ela tem picos de energia, né, que ela vai lá, é aquela pessoa que vai fazer e acontecer, que bate no peito e deixa comigo, e de repente ela chega no outro dia reclamando que não está bem, que os problemas, contando os problemas dela, aí você percebe a energia dela lá embaixo. Então o que acontece com essa pessoa? Se ela soubesse da lei de neutralidade, ela não se deixaria levar a esse pico de excitação, entendeu? E por consequência, o que é a polaridade inversa dela, o ritmo a levaria para a polaridade inversa dela, que é o despencar dessa energia dela. Então, se ela soubesse disso e ela aplicasse isso, ela teria consciência, tomando consciência, ela é como você controlar. Você se controla, entende? Você controla suas emoções, você não deixa se expandir, né? De uma forma que obrigatoriamente você terá que viver o inverso daquilo. Então ela se percebe naquele momento de grande excitação e ela toma o domínio daquela emoção que ela está sentindo. Por isso que a gente observa pessoas que, num momento de caos que está acontecendo ali, um caos acontecendo, e você percebe que a pessoa ela está, né, tranquila, ela sabe o que está acontecendo. Não é que ela não está, ela está negligenciando o que está acontecendo. Não, ela percebe, ela só não se deixa levar pelo movimento pendular que está acontecendo. Entendeu, gente? Então ela se percebe, ela toma consciência e ela se posiciona em um determinado ponto da polaridade. Quando o pêndulo vir, ou seja, quando ele passar, essa oscilação estiver acontecendo, ele não vai encontrar as emoções que ela está vivenciando naquele momento, que obrigatoriamente terá que vivenciar o oposto disso, entendeu? Então, seja para um lado, seja para o outro, a lei é a mesma para as duas coisas. Então, para alegria, você vai viver uma tristeza. Para tristeza, você vai viver uma alegria. Então, não tem como a gente estar assim, um dia extremamente feliz e no outro extremamente triste. Não, a gente consegue, usando lei de neutralidade, se posicionar em um determinado ponto da polaridade desejada e só deixa o movimento acontecer. Só observa. Entendeu, gente? Então, você aprender isso, você aplicar isso, já te posiciona aí como que um equilíbrio mental que você já começou a adquirir, que você tem, entendeu? Então é aquela pessoa que o caos está acontecendo e ela se mantém ali
firme, ela não é levada, as emoções dela, as atitudes dela não são levadas com um movimento pendular. Né? Então é por isso que é sempre bom a gente, por exemplo, não ver noticiários, porque os noticiários, gente, ele está exatamente acontecendo esse movimento pendular, onde ele leva uma grande massa com ele, né? Onde as pessoas, elas sentem a emoção daquilo que está acontecendo, entendeu? Então, ela sente e ela vai junto. Agora, se você se neutraliza em um determinado ponto da polaridade que você deseja, ou seja, eu não vou vivenciar nem esse lado, nem esse daqui. Eu vou me manter neutra, porque quando esse movimento passar, ele não vai encontrar o que eu estou vivenciando, entendeu? Então ele não terá como me levar para o movimento, para a polaridade oposta. Ah, você pode até ir para a polaridade oposta, mas você não vai vivenciar aquilo tão intensamente como se você estivesse vivenciando na polaridade que você estaria ali, ou seja, o inverso daquilo. Então, por isso que o investidor, ele sabe disso, entende? Então, o mercado ora está em alta, o mercado ora está em baixa, e ele sabe exatamente como as leis funcionam, e ele não entra em desespero, porque o que vai tem que voltar. Entendeu, gente? Então, aplicar isso é de extrema importância e de grande poder para a gente não estar sendo levado pela massa, pelos sentimentos, pelas oscilações que acontecem, né? Nós mesmo, agora, nosso planeta, nós estamos vivendo uma transição planetária que explica exatamente isso. Ou seja, está havendo um despertar coletivo onde nós estávamos numa polaridade X e o sistema, o planeta tem que ir para a polaridade inversa. Ou seja, nós vamos começar a vivenciar o oposto daquilo em que nós estávamos vivendo. Você quer ver um exemplo de neutralidade? Eu não sei quando que você vai assistir esse vídeo, mas esses dias aí, né, teve um tornado em uma determinada região aqui do Brasil, do país, né, no sul, no Paraná. E, gente, eu vi um vídeo que eu fiquei assim, ó, eu falei, ó, lei de ritmo, polaridade, olha aí. A mulher estava lá entrevistando, né, a jornalista entrevistando um casal, que, gente, durante o período ali do tornado, a casa da mulher se manteve intacta. A casa da mulher não sofreu nenhum dano, nada. E a jornalista estava ali justamente entrevistando o casal, justamente para tentar entender o que aconteceu. Afinal, quando ela olhava para fora, gente, estava um caos, todas as casas ali destruídas. E o que a mulher falou, gente? Olha o que a mulher falou. Quando eu assisti aquele vídeo, eu falei, gente, olha isso. A mulher, sabendo ou não das leis, olha o que aconteceu. Ela disse que ela entrou para dentro de casa, ela pegou a Bíblia dela, fez uma oração e ela simplesmente entregou. Ela simplesmente foi repousar, foi dormir, né? E tanto que a jornalista fala assim para ela, mas a senhora não percebeu o que estava acontecendo aqui do lado de fora? Ela falou, sim, eu percebi. A gente ouvia a gritaria, a gente ouvia a ambulância para lá e para cá, e o povo correndo, e o povo gritando, e o povo e o pau comendo lá fora. Mas o que ela poderia fazer? Ela poderia contra a força da natureza? Não, gente, ela não poderia nada. Ou seja, consciente e inconscientemente, ela usou o quê? A fé dela, que é o quê? Uma forma de ancoragem. Ela se ancorou na fé dela e ela neutralizou aquilo dali. Ela neutralizou aquele sentimento, ou seja, ela não foi levada com o ritmo, ela não foi levada com aquele movimento que estava acontecendo ali. Então ela não foi atingida. Você percebe? Então quando eu vi esse vídeo, eu falei, meu Deus, consciente ou inconsciente, gente, sabendo ou não, isso é o quê? Neutralidade, entendeu? Então estava acontecendo ali ou seja, estava acontecendo um movimento pendular, né? Onde estava tudo bem, tudo certo, de repente aquele furacão te leva e destrói tudo ali. E o que ela decidiu? Ela entrou dentro da casa dela, ela se ancorou na fé dela e falou, eu posso alguma coisa contra a força da natureza? Não, eu não posso. Então deixa pra lá, deixa o pau quebrar. E passou, gente, e não pegou ela, porque ela se manteve neutra, ela ancorou a coragem dela ali, foi a fé
dela, entende? Então isso é neutralidade, você não é afetado pelo movimento pendular que está acontecendo. E quando eu vi aquilo ali, eu falei, gente, que coisa maravilhosa. Olha o exemplo de como a gente consegue aplicar as leis estando consciente ou não, né? Que eu não sei se ela aplicou aquilo dali consciente, mas a fé dela foi exatamente isso, ancorou ela nessa neutralidade, já que eu não posso lutar contra a lei, então deixa. E o pau estava torando lá fora, entendeu? Tudo acontecendo lá fora, ou seja, o restante ao redor estava sendo levado pelo movimento, entendeu, gente? Então isso é maravilhoso, a gente compreender as leis, né? A gente passa a observar as leis sendo cumpridas em tudo. Você passa a ver um filme, você vê, olha a lei de tal, olha, gente, isso daqui ou na nossa vida, entendeu, gente? Então, conhecer isso traz transformação pra gente, né? Para você que está vivendo determinada fase da sua vida e que você fala, meu Deus, hoje eu estou bem e amanhã eu não estou bem, o que é isso? É só esse movimento acontecendo. Então, tomar consciência que isso acontece e você se propuser a ficar ali, nem vivenciar tanto de um lado ou vivenciar tanto do outro, te mantém na neutralidade. Não é que a gente fecha os olhos para o que está acontecendo, não. A gente sabe o que está acontecendo, mas você decide se manter ali neutro para poder não ir de um extremo ao outro, que traz muito sofrimento, né, gente? Então espero que vocês tenham gostado e compreendido. E se você gostou, se inscreva aqui no canal, faça um comentário se de repente você vê aí a lei sendo aplicada na sua vida. Compartilhe com alguém, né? Que conhecimento é poder e poder liberta. Até o próximo vídeo. Beijos, queridos. Até!